O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino, e todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido. Conforme lhes tinha sido dito, quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhes o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pela palavra do Santo Evangelho, Sejam perdoados os nossos pecados. queridos irmãos, queridas irmãs, a igreja hoje, no mundo inteiro, celebra a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. Dizer que Maria é Mãe de Deus é fazer uma afirmação de fé. É um dogma da igreja. Aliás, é um dos 4 dogmas da igreja que são relacionados a Maria. Veja, a igreja tem centenas de dogmas. E o que é um dogma? Um dogma é uma afirmação de fé, da qual eu não posso abrir mão, sob pena de cair em heresia e deixar de ser católico. Quem nega qualquer que seja o dogma de fé da igreja, trai a sua fé católica, comete heresia, porque um dogma é uma afirmação de fé. Uma afirmação de fé. Um dogma não é uma coisa mágica, como também não é algo que eu tenho que sair procurando respostas científicas, porque a fé vai para além da ciência. Um dogma é uma afirmação de fé da qual eu não posso abrir mão. Agora veja, entre centenas de dogmas, por exemplo, a ressurreição de Jesus. Nós acreditamos que Jesus ressuscitou de verdade? Isso é uma afirmação de fé, porque ninguém viu, certo? Nós não estávamos lá há 2000 anos para testemunhar com os olhos físicos a ressurreição. Mas nós acreditamos, pela fé, que ele ressuscitou e está vivo entre nós. Quem disser o contrário, cristão não é. Certo? Jesus Cristo é verdadeiro homem? Sim ou não? Sim.
A encarnação é uma realidade. Ele é Deus Todo-Poderoso, infinito e eterno, mas é homem de verdade, porque decidiu encarnar-se no seio da Virgem Maria. Não só de aparência, mas na realidade. E quem negar isso, cristão não é. É um dogma de fé. Nós não conseguimos provar isso pela ciência. É um dogma de fé. São dogmas cristológicos e assim tantos outros. Alguns dogmas eclesiológicos. A igreja é corpo místico de Cristo. Cada um de nós é um membro, é uma pedra espiritual, cada batizado, que forma esse edifício que é a igreja. É uma afirmação de fé a respeito da igreja. Quem nega isso, nega uma parte da fé, comete heresia. O Papa, o Sumo Pontífice, é a cabeça visível de Cristo aqui na terra. É o vigário de Cristo, aquele que faz as vezes, não que toma o lugar de Cristo, mas que representa Cristo como sinal de unidade, como vínculo de união na fé e na moral. Quem nega a autoridade do Papa comete heresia. Quem nega a legitimidade de um Papa legitimamente eleito, se coloca fora da Igreja Católica. Nega um dogma. Lembrem, um dogma é uma afirmação de fé. E entre centenas de dogmas, existem apenas 4 que nós chamamos de dogmas marianos. A maternidade divina, que nós estamos celebrando hoje. Dizemos que Maria é mãe de Deus. A virgindade perpétua. Nós dizemos que Maria é virgem antes do parto, no parto e depois do parto. A Imaculada Conceição. Nós dizemos que Maria foi preservada do pecado, não por seus méritos, mas por pura graça de Deus. Pelos méritos da cruz de Cristo que foram antecipados a ela. Por pura graça de Deus, foi preservada da mancha do pecado original. E o 4º dogma, a Assunção de Maria. Nós dizemos que depois de terminada a sua peregrinação aqui na terra, ela foi elevada em corpo e alma à glória de Deus e está ressuscitada junto do seu Filho Jesus. 4 afirmações de fé também sobre Maria. 4 dogmas. Mas aqui é importante lembrar uma coisa. Um dogma, mesmo sendo um dogma mariano, ele fala mais de Jesus do que de Maria. Hoje nós celebramos a maternidade divina. Maria é mãe de Deus. Mas quando eu digo isso, eu estou falando mais de Jesus do que mesmo de Maria. E nós vamos entender isso daqui a pouco. Falando das leituras bíblicas do dia de hoje, desta solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. As leituras da missa de hoje dão destaque a alguns temas muito importantes. Na primeira leitura do livro dos Números, é dado um destaque ao nome do Senhor. O nome do Senhor é um nome portador de bênção. Diz a palavra de Deus: invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Vejam só, o nome compõe a identidade da pessoa. O nome diz quem a pessoa é. Você ouve o nome e já identifica a pessoa. Então, invocar o nome significa dirigir-se àquela pessoa
cujo nome representa. E quando eu falo em invocar o nome de Deus, eu me refiro a dirigir-me a Deus, que é representado por esse nome, em atitude de confiança, em atitude de esperança. Invocando o nome de Deus, eu estou dizendo, eu confio no Senhor. Eu confio naquilo que Ele quiser fazer. Eu sei que a vontade dEle é melhor do que a minha vontade. Eu invoco o nome do Senhor diante dessa situação, diante desse problema ou diante dessa alegria, porque eu sei que tudo que o Senhor quiser é melhor do que o que eu quero. E se eu quero aquilo que Ele quer, eu estou no caminho certo. É isso que significa invocar o nome do Senhor, confiar nele e esperar nele acima de todas as coisas. Invocar o nome de Deus, irmãos, significa colocar-se nas mãos de Deus e deixar-se guiar por Ele. E isso, sem dúvida nenhuma, é uma grande fonte de bênçãos e de graças. Permitir-se guiar por Deus, acima de qualquer outra guia. Na segunda leitura, São Paulo está escrevendo aos Gálatas. E ali nós contemplamos que Deus age na história. É Ele quem liberta e salva. Deus se envolve com a nossa história. Não é um ser longínquo, sentado num trono assistindo o palco do mundo. Não, Deus se envolve com a história. Deus se oferece para nos guiar mais de perto. Diz o apóstolo, Ele é nascido de uma mulher. É nascido sujeito à lei, a fim de resgatar aqueles que eram sujeitos à lei e para que todos recebêssemos a filiação adotiva. Aliás, é graças à encarnação do Verbo, é graças a Deus que decidiu descer, condescender conosco, humilhar-se, tornar-se menor, aproximar-se de nós. É graças a isso que nós podemos ser chamados também de filhos de Deus. Porque nós somos filhos no Filho. Quando o Verbo eterno de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, decidiu encarnar-se, tornar-se gente no seio da Virgem Maria, assumindo tudo o que é nosso, Ele nos oferece o que é dele. A sua glória, a sua divindade, a sua filiação. Por isso, aquilo que Jesus é por natureza, Filho de Deus Altíssimo, nós somos por adoção, filhos do Deus Altíssimo. Nele e nunca fora dele. Somos filhos de Deus em Jesus Cristo. Em Jesus, Deus se faz mais próximo e nós nos aproximamos mais do céu. Deus mesmo, que da sua majestade se envolve conosco na história do mundo. Ele se faz semelhante a nós, para nos assemelharmos mais e mais com Ele também. E aí vemos o Evangelho de hoje. Mais uma vez aparece o simbolismo do nome, a importância do nome. No Evangelho, o nome é dado ao menino. Lembrem, o nome diz quem é a pessoa. O nome é o símbolo da identidade da pessoa. E o nome que é dado àquele menino diz quem ele é e o que ele faz. Quem ele é e o que ele faz. Deram-lhe o nome de Yeshua, de Jesus. A palavra Jesus significa o Senhor salva. Deus salva. Então, nesse nome está claro que Ele é Deus e Senhor.
e Ele salva. Seu nome manifesta a sua natureza divina e ao mesmo tempo a sua missão. Ele é Deus e Ele vem para salvar. Ele é homem, sim, nascido na história, mas é o Senhor Todo-Poderoso, Deus imenso e bendito para sempre. E Ele se mistura conosco para nos salvar a partir de dentro da nossa humanidade, como já disse. Ele assume o que é nosso, como lembram os santos padres, para nos dar o que é dele. E é esse grande mistério, meu irmão, minha irmã, que nós estamos celebrando hoje, celebrando o dogma da maternidade divina de Maria. É isso que esse dogma quer nos ensinar. Ele quer preservar a dupla natureza de Jesus e a unicidade de sua pessoa. Por isso que eu iniciei a homilia, lembrando que todos os dogmas, todas as afirmações de fé da igreja, mesmo os dogmas marianos, falam mais de Jesus do que de Maria. Nesse dogma da maternidade divina, dizer que Maria é mãe de Deus, nós estamos dizendo que na única pessoa de Cristo estão presentes duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Duas naturezas distintas que não se misturam, mas também não se dividem. Vejam, a igreja nunca teve problema em afirmar que Maria é mãe de Deus. Desde o princípio, nas primeiras comunidades, ainda com os apóstolos, todos tinham muito claro que Maria era mãe de Jesus e mãe de Deus. Não era um problema para a comunidade cristã. Todos entendiam também que naquela entrega de Jesus, de João à sua mãe e de sua mãe a João, todos eram filhos de Maria também. Toda a igreja. Isso desde os primórdios. Mas chegou um momento na história, no século IV, que um bispo da igreja resolveu ser herege. Resolveu negar essa fé. Chamava-se Nestório. Ele começou a ensinar uma doutrina equivocada daquilo que a igreja sempre acreditou. Por isso a igreja precisou colocar por escrito, num documento, um dogma, o que antes não era necessário, porque todos acreditavam assim. Mas no momento em que aparece um herege, que começa a ensinar uma doutrina diferente daquela dos apóstolos, então a igreja precisa oficializar a sua norma de fé. O bispo Nestório dizia que Maria era apenas a mãe da parte humana de Jesus, como se ele pudesse dividir Jesus em dois. Como se ele pudesse dizer, olha, esse pedaço aqui é filho de Maria, esse outro pedaço aqui não é. Nestório dizia, não, Maria não é mãe de Deus, é mãe apenas de Jesus, apenas da parte humana. Aliás, São João e também os discípulos de São João, como São Policarpo, Santo Inácio de Antioquia depois, combatem de modo grandioso e forte a heresia que já no começo, nas primeiras comunidades, circulava, que queria negar a humanidade verdadeira de Jesus. Os docetistas diziam que a encarnação foi apenas uma aparência. Deus não poderia se tornar humano. Deus não poderia se rebaixar a tal ponto. E diziam, inclusive, que na cruz foi apenas um homem que morreu, porque a divindade saiu antes da morte. Vocês acreditam nisso? Sim ou não? Não. Deus morreu ou não morreu na cruz?
Sim, porque nós não podemos tirar a divindade da humanidade, separar a divindade da humanidade. O Filho de Deus e Deus Ele mesmo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, morreu na cruz. Porque é uma única pessoa, com duas naturezas, a humana e a divina, que não se dividem e não se misturam. Então Jesus não é 50% Deus e 50% homem. Também não é 100% Deus e 100% homem, porque isso seria 200%. Ele é totalmente Deus e totalmente homem. É um mistério, mas é um mistério da fé. Negar que Maria seja mãe de Deus significa negar que Jesus seja humano e divino. Entendem o porquê a igreja se preocupa em determinar esse dogma? E dizer com todas as palavras que Maria é Theotokos, é mãe de Deus? Porque isso preserva a verdade de fé sobre Jesus. Que quem negar se coloca fora. E essa heresia, meu irmão, minha irmã, está presente também no nosso tempo. Quando muitos querem negar que Maria seja mãe de Deus, muitos movidos pela arrogância, pela ignorância religiosa e teológica, querem afirmar que Maria é apenas a mãe da parte humana de Jesus. E não percebem que essa afirmação é um desrespeito com o próprio Senhor, porque o Senhor é indivisível na sua humanidade e na sua divindade. Maria é mãe do Cristo inteiro. Ela gerou humanamente aquele que é gerado eternamente pelo Pai do céu. Por isso ela é mãe de Deus. E sendo mãe do Cristo total, mãe de Deus, Maria se torna também a mãe de toda a humanidade. E é por isso que ela é modelo de discipulado para toda a humanidade. Vejam só, ela é mãe dos filhos que a acolhem, mas também é mãe daqueles que a rejeitam. Ela não é só mãe daqueles que a amam, mas é mãe também daqueles que a desprezam, daqueles que viram as costas para ela. Ela continua sendo mãe daqueles que a negam, daqueles que afirmam que ela era uma mulher como qualquer outra. Ela continua sendo mãe. Se o filho é ingrato, se o filho não a reconhece, se o filho não a aceita, se o filho não a quer, não é problema dela. Ela continua sendo mãe, ela continua amando, ela continua intercedendo, ela continua rezando, mesmo pelos filhos ingratos. Porque Maria, assim, sendo mãe de Deus, se torna mãe universal. Então Maria, irmãos, nela estão presentes aquelas características de um verdadeiro seguidor de Jesus. Ela é modelo para todos aqueles que desejam realmente invocar o santo nome do Senhor, que desejam acolher o Senhor em sua vida. Maria nos ensina, com seu jeito humilde, qual é o caminho que nós temos que seguir para nos aproximar de Deus. E na sua vida histórica, a Mãe de Deus nos mostrou que todos nós somos capazes de agradar a Deus se assim o quisermos, porque ela mesma, na sua humanidade, soube agradar a Deus. E assim, algumas características se destacam na vida de Maria. Maria é uma mulher de oração.
E é uma mulher de silêncio também. Ela reza quando contempla tudo no seu coração. E ela reza também quando age, quando faz algo pelo outro. Maria é uma mulher de obediência e de fé. Obedecer significa estar disposto a ouvir. E Maria está disposta a ouvir a Deus acima de tudo e acima de todos. Sempre disposta. Maria é também uma mulher de serviço e de solidariedade. Ela não olha só para si, para as suas necessidades, para os seus sofrimentos, para as suas dificuldades. Ela está atenta para ver a dor do outro e socorrer o outro também. E Maria é uma mulher evangelizadora. Desde o primeiro momento, ela levou no seu ventre o evangelho anunciado por Gabriel. E ela mostra que evangelizar não necessita ter grandes discursos elaborados ou uma pregação inflamada. Ela evangeliza com a sua presença. A sua presença fala de Deus. A sua saudação, o seu cumprimento aos outros, consegue transmitir a Deus. Ela evangeliza com a sua simples e humilde presença. Nos recorda uma canção belíssima do Padre Zezinho, que hoje faz todo sentido para nós nesta celebração, e que para nós católicos representa realmente o que nós acreditamos e a nossa fé, que não é de colocar Maria no lugar de Deus em momento algum, não é de levantar um pedestal para que ela esteja acima de qualquer coisa em nossa caminhada, em nosso itinerário aqui nesta terra, mas dando o lugar que realmente ela merece na nossa vida, na nossa fé, e sem dúvida nenhuma, apresentando-a como nossa irmã mais velha, ou nossa mãe querida, que não aponta o dedo para si mesma, para apresentar-se como referência de nada, mas ela nos toma pela mão como uma boa pedagoga e nos leva até aquele que realmente interessa, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso único Salvador e Redentor da nossa vida. Diz o Padre Zezinho: como é bonita uma religião que se lembra da mãe de Jesus. Mais bonito é saber quem tu és. Não és deusa, não és mais que Deus, mas depois de Jesus o Senhor, neste mundo ninguém foi maior. Vamos cantar? Como é bonita uma religião que se lembra da mãe de Jesus. Mais bonito é saber quem tu és. Não és deusa, não és mais que Deus, mas depois de Jesus o Senhor, neste mundo ninguém foi maior. Que Jesus, nosso Senhor, nos ilumine sempre, e que a Virgem Mãe de Deus e nossa, reze sempre por nós. Amém.